Eu penso quando criança, eu acho que ali a criança está no ápice das descobertas, e até mesmo para quando crescer ela ter um caminho, ter um norte. E muitas vezes nós cortamos e paralisamos esses projetos, né? E isso gera muitos traumas emocionais, aonde algo poderia ser bênção, acaba não sendo, porque os próprios pais, que são a rede de apoio de um filho, eles acabam paralisando os projetos e o propósito da criança. Acho que seria muito egoísmo da minha parte, eu paralisar um sonho seu, um projeto seu, que eu via que tinha um futuro. Amigos meus que cursaram uma profissão porque os pais forçaram eles a fazerem isso, sabe? Não são pessoas felizes, não são pessoas realizadas. E Bárbara começou a trabalhar nessa agência, onde ela teve incentivo, né, dos bookers, do dono da agência. O próprio agente fala que está tudo bem e o modelo lá fora está passando dificuldade, passando fome. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Modelo Sem Tireoide. O vídeo de hoje foi pensado para orientar a sua mamãe, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que querem ingressar no mercado da moda, mas não tem o apoio de sua família, ou às vezes é um pouco difícil para eles também entenderem como o mercado da moda funciona. Então hoje eu trouxe a minha mãe. Eu me chamo Raquel Michele, mãe da Bárbara Oliveira. Antes de ser mãe da modelo Top Moda Internacional, eu sou mãe da Bárbara, né, que é uma resiliente, uma menina muito especial, que ingressou nessa carreira muito novinha. Então nós vamos deixar um recado para as mães e para as pessoas que querem se ingressar nessa carreira, dar o nosso apoio, né, e o que nós passamos, né, como mãe e filha, nessa trajetória dela que foi tão especial, mas houve várias coisas, né, difíceis, vários desafios, onde nós duas, né, filha, vencemos. E queremos deixar um recado para todos vocês. Então, gente, o vídeo de hoje foi pensado em trazer lições do que nós passamos no mundo da moda, né? Porque, para quem não sabe, eu comecei a carreira muito nova, eu comecei a carreira aos 12 anos, então minha mãe sempre esteve presente e, assim, sempre me dando todo o apoio possível ali naquele momento. Fez, assim, todo o possível para me acompanhar, para estar presente. E, assim, gente, eu sou filha única. E minha mãe me criou sozinha, então não foi fácil para muitas pessoas que acham que tudo caiu assim, de mão beijada, tudo foi muito simples, né? E não foi. Foi uma escalada, foi uma aventura, assim, um desafio muito grande para nós duas, porque até então a gente não tinha entendimento de nada, né, do que era o mercado da moda. Então eu espero responder e espero tranquilizar muitas mães aí também que não tem noção do que se passa no mundo da moda, porque o mundo da moda tem seus desafios, sim, então é esse o intuito do vídeo de hoje. Então eu quis trazer a minha mãe hoje também para dar essa opinião e compartilhar dos sentimentos que ela teve ali naquele momento. Eu acho que a gente nunca sentou assim para conversar a fundo, para eu saber como ela se sentiu, né? Eu acho que sempre tem aquela questão de a gente querer muito fazer algo e a gente não entender como os pais se sentem, né? Também. Então a gente prioriza apenas os nossos desejos, sem considerar também os medos que estão envolvidos ali na cabeça, no coração dos pais, porque não é fácil deixar o seu filho no mundo, mas a gente vai responder aqui muitas coisas, então fiquem ligados. A gente resolveu dividir esse vídeo em duas partes. A primeira sobre a nossa experiência, né? Como foi ao longo da caminhada, os desafios, o que vencemos, o que aconteceu, os medos da minha mãe, né, o que se passou no coração dela e na mente dela. E o segundo vídeo, a gente resolveu dividir ele com dicas assim que, olhando para trás, a gente acha que ajudaria e beneficiaria muitas meninas, meninos e suas famílias também, para terem sucesso assim na carreira, sabe? Como eu disse, a gente passou por todo esse tempo juntas, então a gente tem muita propriedade para falar tudo isso aqui, né? Foram longos anos de muito aprendizado, assim, de bater a cara mesmo, de não acertar, de acertar. Então, eu espero ajudar vocês de alguma forma aqui hoje. Então, como foi assim para a senhora no começo da carreira? A senhora achou que seria algo que tomaria proporções profissionais mesmo, ou a senhora achou que era brincadeira assim no começo? Bárbara, você sempre foi uma criança que sempre levou as coisas muito a sério, né? Então, assim, toda a sua vida, até numa brincadeira, numa aventura, era super, você sempre levava a sério. Então, eu tinha medo porque você sempre foi muito corajosa naquilo que você fazia. Mas desde criança as pessoas falaram pra mim, nossa, era um bebê muito bonito, é um bebê que se destaca. E com o passar do tempo você foi crescendo, então nós íamos nos lugares e as pessoas automaticamente te convidavam para desfilar. E você não tinha o menor medo daquilo. Então passaram-se um tempo e aí você foi convidada, né? Você foi convidada umas 3 vezes para participar, né? Para conhecer a agência, a casting. E eu não deixei, mas na última vez você foi chamada, nós fomos até a agência, dá um medo, mas eu sempre confiei naquilo que você sempre acreditou em tudo. E eu sempre levei muito a sério, porque
nós duas, assim, andando juntas, sempre caminhamos com um propósito. E foi tudo muito sério. Né? Você levou muito a sério, eu levei muito a sério, porque eu sempre acreditei naquilo que você carregava. Né? Então eu sempre te apoiei em momentos onde você falou, mãe, eu quero fazer isso, então a gente vai estar junto. E quando eu vi você mostrando o seu empenho, o seu esforço e amor por aquilo, eu falei, ela está no caminho, ela está no caminho. Eu sempre confiei e sempre levei muito a sério todas as coisas que você acreditava, e principalmente essa profissão. Então, realmente, a senhora via que eu tinha amor pela profissão mesmo? Sempre, sempre. Você gostava, você via desde criança. Então, era algo assim que era muito orgânico, muito natural. Não era nada forçado, né? Até porque eu nunca te forcei. Pra quem não sabe, minha mãe, ela já foi modelo também, só que ela não tinha mencionado até eu começar a modelar. Então, é verdade. Pra não me forçar, sabe? Eu lembro que tinha uma mulher na agência, na minha segunda agência, e ela forçava muito a filha dela. Ela forçava a filha dela a fazer dieta, umas coisas muito loucas, e dava pra ver que a mãe tinha mais amor pela profissão do que a própria filha, né? Era muito assustador. Então, eu sinto que a minha mãe sempre me deu muito suporte, ela sempre me deu muito espaço pra que eu fizesse as coisas que me fizessem feliz ali. Ela sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos, e eu acho que esse é um diferencial muito grande, assim, na profissão. Ter uma mãe que não coloca limites nos seus sonhos, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas começam a ficar desanimadas, desmotivadas da sua própria família, também, né? Porque todo mundo fala assim, ah, não, o que você quer ser modelo? Como o meu amigo também falou, que a família dele falava assim, não, você vai ser modelo pra quê? Desincentivando a pessoa, sabe? Eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que a criança não deve ter limite, assim, em sonhar, sabe? Eu penso quando criança, eu acho que ali a criança tá no ápice das descobertas, e até mesmo para quando crescer, ela ter um caminho, ter um norte. E muitas vezes nós cortamos e paralisamos esses projetos, né? E isso gera muitos traumas emocionais, aonde algo poderia ser bênção, acaba não sendo, porque os próprios pais, que são a rede de apoio de um filho, eles acabam paralisando os projetos e o propósito da criança. É verdade. Então, assim, eu nunca te barrei porque, assim, acho que seria muito egoísmo da minha parte. Eu paralisar um sonho seu, um projeto seu, que eu via que tinha um futuro. Sabe, que por mais que as pessoas falassem, ah, mas é uma carreira perigosa, tal, mas eu sempre vi muita seriedade desde criança em tudo que você fazia, né? Então, era tudo muito orgânico. Eu acho que isso também é muito importante, Sim. né? Não ser nada forçado. Eu acho que o curso natural da vida é isso, você fazer as coisas de forma orgânica. É você ser natural, é você ser livre para viver o seu propósito. Claro, né? Com empenho, mas assim... Justamente, com muita responsabilidade. Mas também com naturalidade, né? Naturalidade, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque se a gente faz algo que não é orgânico, que não é natural, vai ser algo muito mecânico e é algo visível. E é algo que as pessoas conseguem notar, que tipo assim, você não tem amor por aquilo. É nítido, nítido. Amigos meus que cursaram uma profissão porque os pais forçaram eles a fazerem isso, sabe? Não são pessoas felizes, não são pessoas realizadas, e são pessoas amargas que começam a destilar isso em outras pessoas. Hoje né? O que a gente mais vê, e antigamente também, eram pais, porque eu acho que ficavam muito preocupados, né? E eles terem uma profissão, uma base, uma família. Mas eu penso assim, né? Os pais que vão ver esse vídeo e que acompanham, né, a Bárbara nas redes sociais, é muito importante a gente motivar os nossos filhos. Não só sonharem, mas correrem atrás, porque às vezes aos nossos olhos, porque nós somos criados em gerações diferentes, mas nós precisamos assim deixar um legado, né? Deixar um legado bacana, deixar um legado independente da área, né? Independente da área. O importante é eles serem felizes e motivar pessoas na profissão deles, e isso gerar propósito para outras pessoas, motivação. Eu acho que isso faz toda uma diferença, isso gera vida, não só neles, mas em outras pessoas, porque cada um tem o seu propósito. É verdade. Então a segunda pergunta seria, foi difícil para eu começar a trabalhar no mercado? Você começou numa agência X, né? Onde você foi convidada para estar. Houve vários contratempos para pais que acompanham seus filhos, ou para que, na verdade, querem apoiar os seus filhos, né? Esse sonho, essa carreira. Eu acho que toda carreira tem que ter apoio dos pais. Nós precisamos averiguar muito e observar muito os nossos filhos. Foi meio delicado na primeira agência, porque eles pediram medidas assim absurdas. Você tinha feito um curso, né? Você foi convidada para fazer esse curso e pediram para você pedir medidas. Perder medidas absurdas. Em 2 meses, gente, eu tinha 13 anos, não, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Isso gerou uma ansiedade muito grande em você.
e você estava toda cheia de sonhos, de projetos, já projetando tudo, e aquilo te deu uma barrada. Foi quando eu falei para vocês, nós não vamos desistir. Depois que nós saímos dessa agência, né, tipo assim, com amigos, pessoas que hoje, a filha da minha amiga hoje é modelo internacional. E ela que nos apresentou essa segunda agência, não é a primeira. E ela ficou escandalizada, porque ela falou, gente, eu acho um absurdo uma new face que fez curso, né, que foi convidada, de repente passar por essa situação, e ela é uma criança, né, então a pessoa que falou isso para ela, eu achei ele muito desumano, eu achei muito desrespeitoso para mim como mãe, né? E para você que tinha sonhos e tinha projetos. Sim. Na segunda agência nós fomos assim muito bem recebidos, muito mesmo. Bárbara fez um outro portfólio e Bárbara começou a trabalhar nessa agência, onde ela teve incentivo, né, dos bookers, do dono da agência, e ela foi rompendo, e ele mesmo foi vendo o potencial da Bárbara, aonde ela estava desacreditada naquela primeira agência, aonde as pessoas queriam paralisar o sonho dela. Ele começou a motivar e falava que ela era capaz sim, e que ela pegaria bons trabalhos e que tudo era só uma questão de tempo, ia né? correr conforme as coisas fossem encaminhando. E para quem não sabe também, para meninas novas, né, com seus 12, 13 anos, nessa fase a gente passa por um período de transformação. É uma metamorfose, de mudança, né? De mudança. Então você não é uma criança, mas você também não é um adolescente. Então tem toda essa questão da nossa aparência estar mudando. Então isso é um mix de coisa dentro de si, né? Das emoções, então, a mente, né? Então isso acaba limitando os trabalhos também. Então o que eles falam, tenha paciência também nessa fase, se prepare ainda mais. Né, busque conhecimento, busque preparação dentro desse mercado. No meu caso, foi aos 15, 16 anos que eu comecei a trabalhar mais, com mais frequência, porque eu já estava mais madura. Adaptada, né? Àquela situação, ao mercado. E eu já competia com meninas que tinham ali seus 18, 19 anos, então... 20 anos. 20 anos, 22. Então foi um período que eu comecei a trabalhar melhor, né, mãe? Sim. A Bárbara, nesse intervalo também, a Bárbara estudava, a Bárbara fazia o inglês e também praticava, né, Bárbara? Praticava muito para estar ali naquele mercado. Também naquele período eu comecei a ser Miss, ela lembra? Sim, a Bárbara começou a ser Miss, ela foi convidada para participar do Miss World, foi convidada para participar de outros... Não, é Miss Goiás World, eu acho que Top Model World. Mas assim, foi fantástico também, foi muito bom para o crescimento dela, para a autoestima, né, para ela amadurecer também nesse ramo. Então a terceira pergunta seria, como você foi tratado e que você acha que precisa melhorar nas agências atualmente? Me senti desrespeitada porque eu sou sua mãe, né? Senti um desrespeito muito grande para com o New Face na primeira agência, porque eles pedem medidas assim absurdas, gente. E isso gera muita coisa na vida de um adolescente, uma criança de 12 anos. Desencadeia várias síndromes, vários problemas emocionais, até mesmo de autoestima. Então, se não tiver o apoio dos pais ali, é meio complicado. Já na segunda agência, você teve um apoio bacana. Né? No começo, no caminhar, teve um apoio, mas assim, depois de um tempo, né? Quando eu comecei a viajar internacionalmente. Os primeiros meses foram tranquilos, mas depois foram tendo divergências, problemas. Por quê? Por falta de comunicação, por falta de respaldo, tanto para com os pais e para com a modelo. Controvérsias, mentiras. E tipo assim, às vezes o mercado do modelo, vamos supor, Bárbara estava na Índia trabalhando pra caramba. E de repente o Scouter manda Bárbara para um outro país, aonde lá as medidas delas não são compatíveis com o lugar que ela estava trabalhando. Então o modelo fica sem trabalhar, né? Porque tem que ter o pocket money para comer. É totalmente diferente de outros lugares. Pocket money, para quem não sabe, é um dinheiro que muitas vezes você recebe, né, pela agência, não é dado, tá? Tudo é descontado do seu salário depois, mas muitas agências na Ásia e aqui na América do Sul, elas proporcionam isso para os modelos, né, um adiantamento. E aí ficam sem respaldo, né? Então, assim, você está em outro país, os seus pais ficam preocupados tanto com aonde seu filho está e se ele está tendo respaldo, né, psicológico, porque é muita adrenalina, uma cultura diferente, pessoas diferentes, modos diferentes. Então, eles vão ter que se virar, né, vão ter que aprender, né, nas dificuldades, nas adversidades. Então eu penso assim hoje, né, que é importante profissionais, né, para acompanhar isso. O que minha mãe estava falando é que na minha agência, quando eu comecei a viajar internacionalmente, eu fui mandada de um mercado para outro, sendo que eu estava trabalhando muito nesse primeiro mercado. Não foi dada uma avaliação personalizada ali para mim naquele momento, então a gente se sentiu sem respaldo. Um desrespeito. Sem respaldo, porque assim, não adianta você mandar uma modelo fashion para um mercado comercial
e uma modelo comercial para o mercado fashion. É assim que funcionam as coisas e muitas vezes não tinha essa leitura. Então me mandaram para uma agência extremamente comercial e na época eu estava muito mais fashion, né? Tava bem magra. Então, começou a desencadear várias coisas em você ali, sim, medo, insegurança, sim. né? Eu tive até depressão, minha tia foi me visitar naquela época. Onde houve aqueles conflitos também lá. Foi um mix de coisa que aconteceu contigo, você foi muito forte. Então, várias coisas aconteceram naquele período de tempo, então eu me senti muito jogada mesmo. Desamparada. E é o que acontece com muitas agências hoje em dia, que tem muitos modelos, mas elas não dão o devido respaldo para cada um deles, sabe? E foi isso basicamente que aconteceu naquele período, e muitas vezes os pais, não estou generalizando porque tem profissionais de qualidade, tem profissionais sérios, tem profissionais que realmente eles vestem a camisa e cuidam do modelo, né? São profissionais, são pessoas que se colocam no lugar do próximo, mas tem muitos pais que o scouter ou o próprio agente fala que tá tudo bem e o modelo lá fora tá passando dificuldade, passando fome, sabe, dormindo de qualquer forma. Então eu acho isso assim um desrespeito, porque o mercado hoje gira em torno de vocês. Exatamente. Hoje a carreira de modelo não é só o nome que você veste, mas é um profissional que ele é competente com aquela área, sabe? Sair fora do país, gente, né? E deixar a família e tudo. Muitas pessoas que querem ingressar no mercado da moda não sabem disso, mas não é você que trabalha para a agência, é ela que trabalha para você. Ela busca trabalhos para você, então ela trabalha para você. Exatamente. O que a senhora acha, assim, a revisão geral dessa pergunta? Com relação ao que as agências podem melhorar? Olha, Bárbara, eu penso que hoje o mercado de trabalho hoje para modelos, porque é muito extenso. E eu penso que tanto os bookers quanto os scouters, eles têm que estudar, né, formas para cada modelo, para não ter esse tipo de constrangimento. Para que vai para um país, que vai para um estado, que vai trabalhar, que não vai ficar parado, porque é muito difícil. O preparo, né, de um modelo é muito importante. Eu penso que hoje o mercado de modelo, ele precisa de pessoas, de profissionais, psicólogos, pessoas que venham acompanhar, né? Hoje as redes sociais estão gigantes, estão monstras aí, então para auxiliar os pais e para orientar e para dar um suporte para o modelo, porque não é fácil vocês ficarem longe da família, sabe, sem ter o respaldo. Os pais ficam ansiosos, sofrem, porque, gente, não é fácil. Você, de repente, seu filho vai para a Ásia ou vai para outro lugar, não é no Brasil, e de repente você não ter um contato com seu filho para ver como é que ele está de verdade. De repente a pessoa fala que está tudo bem, e na verdade não está tudo bem. E muitas vezes, a minha filha fez isso, de não me contar situações que ela passou muito difíceis para não me desesperar, para não me deixar preocupada. E depois, anos depois, ela foi me falar isso. Eu fiquei muito machucada com essas questões. Então hoje o mercado da moda tem um leque muito grande na área de psicologia, para orientar os modelos, para ajudar os pais, sabe, para eles terem um suporte, não ficar desamparado, porque vocês ficam muito só. Eu acho que os próprios modelos têm que reivindicar isso também, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas, eu quero ser modelo, eu quero aparecer. Gente, ser modelo não é só sobre aparecer, tá? É um trabalho sério, é um trabalho que exige profissionalismo, que exige ética, que exige um respaldo trabalhista também, porque essa carreira não tem nenhum tipo de segurança, não tem um plano de saúde muitas vezes, uma agência que você começa a trabalhar, elas não te asseguram isso, é muito você por você, entendeu? É muito você buscando pelos seus direitos. Eu acho que cabem aos modelos também reivindicar isso, reivindicar esse cuidado e não implorarem para participar de agências que não têm esse comprometimento. Eles mesmos ditarem as regras, sabe? Sim. Eu penso que hoje todo profissional tem uma carteira assinada, né, e é respeitado. E eu penso que essa profissão também, que é uma profissão que abrange todas as áreas, comida, têxtil, tudo tem um modelo ali por detrás. Tinha que ter, tipo assim, um respaldo para eles, porque, gente, não é fácil. Todo mundo acha que é só flores e que é perfeito, mas tem uns bastidores onde ninguém vê, sabe? É muitas horas no frio, muitas horas no calor. Às vezes pessoas que eles pegam para fotografar que são mal educados com eles, desrespeitam. Então eu penso que é uma profissão como outra, é muito especial, onde tem que ser olhada com carinho, com respeito. Você sempre me acompanhou em todos os trabalhos nos castings? A maioria, né? Eu fazia questão, mas como eu trabalhava, não tinha como eu estar te acompanhando, todos, né? Em todos. Bem que eu queria, né? Foi muito presente. Mas eu tentei ao máximo estar ali com você e te passar segurança e ver como funcionava, como era, né? Até mesmo para eu passar a segurança para ela, até mesmo para quando ela me pedisse
um conselho, alguma coisa relacionada a isso, eu poderia de alguma forma falar com você. Nós poderíamos conversar, né, sobre os assuntos. Mas assim, os que eu pude estar com você, era um prazer sempre. Quando a senhora se sentiu segura com relação a mim e a você mesmo, para me deixar trilhar esse caminho de maneira mais independente? Eu acho que foi a última proposta que fizeram para você, né? Porque na verdade foram 4. A primeira foi para Nova York, onde você era bem novinha, e as outras eu fui irredutível, né? E você até ficou chateada comigo, mas assim, eu falei, você vai entender lá na frente. A última, eu tive plena certeza que você estava preparada, mas na verdade eu fui muito irredutível, né, gente? Não deixar. Eu fui irredutível. Eu falei, não vai, e minha mãe conversou muito comigo, eu também orei muito, pedi muita direção do Senhor. Deus me deu uma paz muito especial, aonde eu pude enxergar e ver que Bárbara estava preparada por esse novo ciclo que ela ia caminhar, né? No fundo a gente sabe, né? Os pais sabem. Tanto é que quando eu cheguei, eu estava muito empolgada, né, para ir para minha primeira viagem. Só que a partir do momento que eu cheguei lá, eu falei, nossa, mãe, eu quero ir embora. É verdade. Falei, eu não quero ficar mais aqui. Você estava na porta do avião. Aí minha mãe falou assim, não, você vai ficar, você vai cumprir o seu contrato, porque eu não te fiz para ser covarde. É verdade. Seja forte e corajosa. Então aquilo ali serviu muito de lição para mim, assim, quando eu queria desistir. Chorou, gente, chorou. Porque querendo ou não, eu tinha uma vida, assim, muito confortável, né, querendo ou não. Mesmo não na medida do possível, né, minha filha? Mesmo não tendo sido fácil, assim, para nós, né, minha mãe sempre fez o possível para me proporcionar o melhor em relação a estudos, em relação a conforto. Então, quando eu estava aqui, eu ficava só por conta de estudar mesmo, dar o máximo para estudar. Quando eu fui para um país totalmente diferente, eu tinha que ter essa responsabilidade. Eu já sabia fazer tudo, né? Minha mãe sempre me ensinou. Só que as pessoas não achavam que não, né, Bárbara? Minha mãe sempre me poupava, assim, mas eu sempre fui muito independente. É verdade, muito. Ela sempre me ensinou a fazer tudo. Muito esforçada, gente. Casa, lavar roupa, só que ela me poupava para que eu focasse mesmo nos estudos. Para quem não sabe, quando a Bárbara fazia os castings e ela recebia o salário dela, ela separava, né, o dízimo, separava o dinheiro das despesas e ficava com um pouquinho para ela, né? Ela já tinha uma responsabilidade desde criança e depois que ela começou nessa carreira, porque sempre foi nós duas, né, filha? Então a gente tinha muito essa comunicação e esse respeito, cuidado, né? Esse cuidado uma com a outra. Não foi fácil. Então, não foi. Sempre tive plena ciência, assim, da situação em que eu estava presente. Eu nunca quis sobrecarregar e eu sei que a senhora fazia o possível, assim, para mim, para eu ficar muito confortável. Então, quando eu saí de casa, gente, foi difícil para ela, gente, foi muito difícil. Porque eu tinha que acordar muito cedo para estudar meu inglês, porque na época, mesmo eu fazendo cursinho, era um pouco difícil, não tinha aquela prática, né, no dia a dia, com a comunicação, aquela imersão. Então, eu acordava mais cedo, acordava umas 4h30 da manhã. Para estudar, né? Estudar, lia minha Bíblia, ia pro trabalho, tinha que fazer minha comida, porque assim, o dinheiro era muito contadinho ali. Fazer mercado, né, Bárbara? Fazer mercado quando eu chegava, tipo, 7 horas da noite em casa. Tomava banho, então, organizava as minhas coisas. Então, era um dia muito cheio, né? Então, eu acho que foi, assim, um choque pra mim, mas foi muito necessário. Eu acho que as coisas aconteceram também no momento certo, assim, pra mim. É isso também. Eu acho que os pais estão aí pra dar esse direcionamento pra gente. Muitas vezes a gente quer porque quer algo, mas não é o momento certo. Como aconteceu comigo em várias circunstâncias, assim, dessa jornada. Eu recebi propostas, mas eu não estava preparada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente também, porque a pressão fora é muito maior, então eu estava muito nova, não tinha terminado. É uma cultura diferente, né, Bárbara? São situações diferentes, não é igual aqui no Brasil. Eu teria também parado de estudar, o que não é recomendado, sabe? Sim. Eu recomendo não admiti, vocês. Gente. Não aceitei. Pelo menos o ensino médio eu acho que é muito importante, Sim, sabe? é Pra crucial. você seguir assim, sem arrependimentos, porque tem muitas pessoas, eu acho, que vão muito no calor do momento, né? Ingressam nessa carreira porque, é muito glamourosa, eu vou aparecer, eu vou estar... Uma carreira fácil, só que não. Então você tem que ter muita certeza do que você quer e também tomar esses passos pra garantir que se você se arrepender um dia, Verdade. você consiga voltar no tempo e fazer o que você quer fazer de verdade, sabe? Não, e o mais interessante sobre isso, porque se você termina o ensino médio, pode ser que às vezes você vai ficar um tempo na carreira de modelo e ali pode abrir um outro leque para você estudar, fazer uma universidade. Exatamente. Né? Porque tem vários modelos, gente, eu admiro muito vários modelos, que às vezes a carreira, eles ficam um tempo, mas depois eles saem, né? Ou então conciliam, fazem universidade fora, né? Agregam muito, isso é muito importante. É muito possível também, porque, para quem não sabe, o modelo não trabalha todos os dias, Verdade. assim, todos os dias do mês.
é muito raro isso acontecer, né? A gente tem trabalhos, sei lá, 2, 3 vezes na semana. Às vezes são o dia inteiro, tem que acordar de madrugada. O dia inteiro, então há uma certa flexibilidade em alguns momentos. Às vezes é muito parado, às vezes é muito movimentado, então As é muito épocas, importante, né, eu também. acho. É muito importante, são as temporadas, né? Sim. Tem temporada alta, temporada baixa Verdade. na moda, então a gente tem que sempre ficar atentos a isso e também conciliar, né? Não deixar de buscar pelos seus Estudar, né, hobbies, conhecimento. estudar, sim. E hoje se as redes preparar. sociais hoje tem um leque muito grande, né? Depois dessa pandemia, tem várias formas a gente estudar, né? Exatamente, A viabilizou Bárbara muito. estudava o inglês, né, aqui, mas ela foi aprender mesmo fora, né? Com nativos, estudou. Então assim, acho que não foi para de importante esse estudar. cursinho, né? Sim, muito Para me dar uma importante, base, para que eu entendesse, assim. E a minha gramática, quando eu comecei a falar mesmo, ela já era muito boa por Era causa muito disso, boa. porque esse cursinho me deu um respaldo. Desde criança também você já tinha uma fascinação pelo inglês também? Sim, sempre gostei. Sempre gostou, você sempre se esforçou. Se essa pergunta é, o que se passou na sua cabeça quando eu decidi não cursar direito e seguir? Porque até então, gente, eu queria muito ser delegada, né? Eu sempre sonhei com isso, de cursar direito depois para conseguir prestar um curso público. E aí, quando veio essa oportunidade, eu quis me jogar, porque eu sabia que eu não poderia voltar atrás depois, porque a carreira de modelo é uma carreira muito transitória e é uma carreira muito passageira. Hoje em dia não tanto, sabe? Mas quando eu comecei internacionalmente, tinha muito daquele medo do tempo passar, sabe? De você envelhecer, porque na indústria da moda tem muito isso, né? É a gente querendo ou não, mas hoje em dia tá mais flexível, Graças a né? Deus. Graças a Deus, com relação aos perfis de modelos. O pessoal não é tão tem muita arcaico, né? Já tem uma visão diferenciada. Sim, tem opções mais diversas, de modelos de pessoas, então... Eu acho isso fantástico, gente. Eu acho fantástico. É muito lindo ver isso, porque nós somos compostos de diversidade, eu acho lindo, né? essa diversidade maravilhosa. Eu acho Mas ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Sim. Mas voltando assim para a pergunta, como que a senhora se sentiu quando eu decidi? Quando eu decidi não, a gente conversou, né? Porque não foi assim, eu decidi sair do país e aconteceu. Foi muita conversa, né? Mas o que você sentiu ali naquele momento, com a possibilidade de eu sair de casa, né? Ficar 3 meses fora, porque até então eu nunca tinha ficado muito tempo longe da minha mãe. Eu sempre fui muito grudada. Então como a senhora se sentiu assim? Gente, na verdade, eu só tenho uma filha, né? E é muito difícil, né? São várias inseguranças, vários pensamentos. Ai, como é que vai sobreviver lá fora? Como é que vai ser a receptividade, né, de um país com uma cultura diferente? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai dormir? Como é que vai ser os trabalhos? Então gera muito medo. E uma dor, né? Uma dor lá dentro, que é uma dor que eu não consigo explicar. Nós pais, né, quando a gente ama o nosso filho, a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente deixa eles irem, porque eles precisam crescer, né? Na verdade não são nossos, são de Deus primeiro, e a gente tem que deixar eles voarem, ter as experiências. Mas não foi fácil para mim, eu fui muito irredutível, como ela fala em vários vídeos, né? Mas foi muito bom para você. Mas o que te deu uma segurança, assim? Porque se a fosse sua teu pai- responsabilidade. Porque a Bárbara, assim, não tô, né? Eu sou muito real com as coisas que eu vivo. A Bárbara sempre foi muito responsável, coerente com aquilo que ela vive. E eu sempre tentei passar para ela uma versão diferente, né? Do mundo, das pessoas. O que mais me amparou e me confortou, primeiramente, Deus, o discernimento dela e a maturidade dela de observar as coisas, as pessoas e de ser a mesma pessoa que ela é aqui em qualquer outro lugar. Autenticidade. Então essa essência nata dela é algo muito orgânico e fantástico. Então foi o que me confortou, porque eu sei que ela aqui ou em qualquer lugar ela é a mesma pessoa. Sim. Então isso me fez ficar mais em paz. Muitas famílias aí que às vezes não deixam seus filhos ingressarem no mercado por causa disso, por causa dessa falta de maturidade, essa falta de discernimento também. Eu penso assim, eu acho que são 3 tópicos, né? O primeiro foi porque os pais dão o que recebem. E às vezes eu acho que eles não conseguem lidar com esse mix de emoção que passa lá dentro. E aí quer segurar os filhos. Papais que estão vendo a gente aqui, é muito difícil. Nunca vamos acostumar. Nós vamos nos adaptar. Mas a real verdade é que nós temos que deixar nossos filhos crescerem. E outros, eles paralisam porque, para eles não irem, eles vão falar, não, você não serve para isso. Você vai fazer outra coisa. Então acaba de alguma forma barrando e frustrando os propósitos do filho. E a outra é porque não tem nenhuma orientação. É realmente o medo do desconhecido, né? E eu não culpo eles, porque a gente não sabe de tudo. A gente sabe muitas vezes das coisas que nos interessam e a gente busca conhecimento através daquilo, né? De tal tópico. Então, para muitos pais que não cresceram inseridos nesse meio, é difícil
imaginar como pode ser essa carreira para os filhos. Eu penso assim também, tem muitos pais que são muito simples, né? E assim, não tem um grau de conhecimento dessa carreira. Porque hoje, a carreira de modelo, ela é uma carreira como qualquer outra carreira, né? E tem que ser respeitada. Só que hoje as pessoas, elas colocam coisas assim fora do normal, que é uma carreira promíscua, uma carreira assim, assado, e não é. É uma carreira como outra, qualquer. Só que trabalham também muito mais. Porque eu acho que nesse meio artístico existem pessoas profissionais mesmo que escolhem traçar o seu caminho por meios profissionais, né, por meios éticos. E tem outras pessoas também que optam por fazer as coisas da forma dela, que ela acha que é certa. Então, eu acho que em todas as profissões existem formas das pessoas se desviarem daquilo que é certo. Mas não é só na moda. Verdade. E eu acho que é isso que as pessoas confundem demais, achando que a moda é uma profissão muito promíscua. E quando eu saí também do país, as pessoas acharam que, será que ela tá modelando mesmo? Chegaram a mim e perguntaram. Familiares. Falaram tanto de coisa, eu falei, olha, eu acredito no que minha filha foi fazer e ela vai fazer com excelência. Porque ela é uma profissional, ela não saiu daqui para brincar, ela saiu em busca de um sonho. E muitas vezes as pessoas paralisam por conversa ou por coisas que eles nem sabem. E a carreira de modelo é uma carreira como outra qualquer. E é uma carreira que tem que ser respeitada, sim, porque tem profissionais qualificadíssimos para isso. E tem muita gente responsável que veste a camisa com seriedade para executar um trabalho com seriedade. Então foi isso por hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Essa foi a primeira parte do vídeo, né? Lições com a minha mãe. E a gente vai criar a segunda parte para trazer dicas para pais que não têm a menor ideia do que fazer para apoiarem os seus filhos. Então, fiquem ligados nessa próxima parte, né, mãe? Vai ser um prazer, gente. Foi assim, eu fiquei muito nervosa, confesso, né? Que é uma responsabilidade muito grande, a gente fica um pouco tímido, assim, mas para mim é uma honra estar aqui e poder também acalentar pais, né? Pessoas que, tipo assim, estão ingressando nessa carreira para acalmar o coração e para não ver essa carreira como uma coisa monstruosa, porque é uma carreira maravilhosa, fantástica também. Tem várias pessoas que levam a sério, né? Então, assim, guardem o coração e incentivem seus filhos, se eles têm sonhos, têm projetos, incentivem, conversem, amem, né? Eles precisam de uma base de apoio para realmente seguir o seu propósito. Então fiquem ligados na segunda parte, porque a gente vai trazer um vídeo cheio de dicas aí para você, pai e mãe, que não tem ideia por onde começar, as agências que você deveria buscar, como você deveria lidar, né, nessa profissão. Então fiquem de olho, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito legal também, né, mãe? Que bom, vai ficar assim, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Fala para eles deixarem o like e o... Gente, deixa um like, sigam ela nas páginas do Instagram, TikTok e do YouTube, né, a Modelo Sem Tireoide. E não se esqueçam também de deixar seus comentários de dicas que vocês querem ver aqui. Às vezes vocês estão curiosos para saber alguma dica ou perguntas que vocês querem perguntar. A Bárbara, ela tá aqui para responder a todas, né? E esse vídeo também é o que vocês quiserem saber, né? Dicas de mãe, segurança, nós estamos aqui para ajudar vocês. E para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, um beijo para vocês. Até a segunda parte. Até a segunda parte.